eu sou a Tairine, eu crio bijuterias com Polymer Clay e nesse vídeo eu trouxe um tutorial. Antes de tudo, eu gostaria de te pedir para deixar um like e para se inscrever no canal. No vídeo anterior eu tinha falado que traria o tutorial desse brinco aqui, só que hoje eu recebi alguns adesivos para unha, então eu decidi testar e trazer diretamente um tutorial de como decorar os seus brincos usando adesivos de unha. Nesse vídeo também você vai aprender como abrir a massa, como abrir a argila polimétrica usando apenas um rolo acrílico e assim você não vai precisar investir diretamente em uma máquina de pasta. Então, vamos lá. Então, esses são os materiais básicos que nós vamos usar. Temos aqui a argila polimétrica, Polymer Clay. Eu já até cortei aqui duas partes. Nós temos o rolo de acrílico. Os guias de espessura, que você pode usar palitos de picolé, só que o palito de picolé, ele é bem fino, ele tá muito fininho, eu não quero fazer dessa espessura, eu quero fazer um pouco mais grosso. E se eu colocar dois, um em cima do outro, vai ficar muito grosso, e assim também eu não quero. Então, eu trouxe as minhas etiquetas, né, que eu uso pra embalar os brincos, e eu vou colocar 4 de cada lado, e aqui vai ficar mais ou menos na espessura que eu desejo. Temos aqui o cortador que eu vou utilizar, e aqui também eu fiz um molde de papel, que aí eu já mostro pra vocês diretamente como funciona, como fazer, como utilizar, né, o molde de papel, se você não puder diretamente investir em cortadores. E aqui eu tenho os adesivos para unha. Então, agora nós vamos fazer isso juntos. Quando eu trabalho com argila branca, eu gosto de usar luvas, porque aí evita de sujar a argila, então eu prefiro usar argila branca. E uma outra razão também pela qual eu gosto de usar a luva é porque antes de abrir com o rolo a massa, eu gosto de amassar ela um pouco nas mãos, que aí eu acho que fica mais fácil depois, quando a gente abre a argila com o rolo. Então, eu vou usar a PV Clay. Aí, aqui, eu já começo dando uma amassada, porque quando a gente compra ela em bloco, assim, ela vem um pouco... Ela fica quebradiça. E isso não é nenhum defeito, do Polymer Clay. Isso é a característica dela mesmo. Com a outra marca, a Fimosoft, eu não tenho esse problema. Bom, com algumas cores, dependendo da cor. Mas com a PV Clay, ela fica um pouco quebradiça, assim. Então, antes de abrir com o rolo, eu trabalho um pouco com as mãos. Que aí, na hora de passar, na hora de abrir com o rolo, vai ficar mais fácil. Assim que você puder também investir em uma máquina de massa, eu te aconselho também, porque fica muito mais fácil de trabalhar. Então, se você puder depois investir em uma máquina, é uma boa coisa. Então, aqui eu já consigo sentir, na verdade, que ela já tá mais maleável para trabalhar. Aqui, então, aí já fica mais fácil. Porque se eu, por exemplo, fizer diretamente sem fazer isso, né, sem amassar ela um pouco com as mãos, ela se quebra. Ela vai rachando, assim, se quebrando. Então, é melhor já juntar tudo primeiro nas mãos. Eu acho mais fácil, mas aí você faz como você achar melhor. Colocando uma em cima da outra. Aqui nesse estado também, como a gente vai puxando. Pronto, agora coloca uma parte em cima da outra. E você continua abrindo a massa. Aqui eu vi que quando eu coloquei uma em cima da outra, formou umas bolhas, eu não sei se você consegue ver, mas formou uma bolha de ar. Isso quer dizer que o ar ficou preso, né, entre as duas camadas. Eu não sei se você consegue ver nessa parte aqui, formou uma bolha de ar. Então, assim, se formar bolhas de ar, é sempre bom você furar, porque depois de assado não fica com um aspecto bonito. Então, é sempre bom, assim que você vê bolhas de ar, você pega uma agulha, o bisturi, e você já vai tirando as bolhas de ar. Aqui eu acho que tem uma também. E aqui já tem uma sujeirinha, eu já vou tirar diretamente. Pronto. Deixando ela aqui. E aí você continua.
Quando você for... E para evitar as bolhas de ar, é sempre bom você dobrar. Na hora que você dobrar, você dobra de lado, assim. E passa o rolo de baixo pra cima. Que isso vai tirar as bolhas de ar. Opa, aqui eu acho que tem mais uma. E já aproveitando, tá tirando as sujeirinhas. Às vezes, as fibras de tecido, e uma vez que a sujeira tá dentro, a gente não consegue mais tirar. Dobrar, deixa eu pegar essas outras partes aqui. Sempre dobrar de lado e de baixo pra cima. Aqui tem uma bolha de ar, aqui. Então, é sempre bom tirar o ar. Bom, agora eu acho que ela já tá já tá maleável, do jeito que eu desejo. Vou tirar essa sujeira aqui. E você já pode perceber que ela já não tá mais quebradiça como antes. Ela já tá bem maleável. Agora, eu vou com o lencinho umedecido pra limpar. Então, agora eu vou pegar os meus guias de profundidade, aqui que eu escolhi as etiquetas. Aqui eu tenho 4, eu vou colocar 4 de cada lado. 4 de cada lado. Do lado de cá, a massa ao meio. Eu vou escolher o lado que tá mais limpo. E que tem menos bolhas de ar. Aqui ainda ficou algumas. Ok, então eu vou colocar aqui de lado. Vamos usar o rolo acrílico. E colocar e abrir a massa agora. Aí, agora, fazendo assim, eu vou ter em todo o brinco a mesma espessura. Quando eu não faço com os guias de profundidade, pode acontecer de um lado ficar mais alto que o outro, e isso esteticamente não é muito bonito. Bom, aqui ainda ficam umas bolhas de ar, mas eu vou conseguir escolher uma boa parte para cortar, onde não vai ficar mostra as bolhas de ar. Uma outra coisa também é que se por algum acaso você não conseguir tirar, você pode cobrir, você vai poder cobrir as bolhas com os adesivos. Ou então, se você for fazer o desenho de uma flor, ou se você for colocar, por exemplo, folhas de ouro, essas coisas assim, então você ainda consegue cobrir essas imperfeições, se por algum acaso você não conseguir tirar tudo apenas com o rolo acrílico. Então, aqui primeiro nós vamos usar esse cortador, que eu quero fazer um brinco nesse modelo. Aí, aqui também você pode escolher onde fica melhor e onde tem menos sujeira. Como eu vou cobrir com o adesivo, então, se tiver uma sujeira, não tem problema. O que eu vou olhar aqui é onde não tem bolha de ar. E aqui eu vejo que não tem bolha de ar. Tem uma sujeira, mas não tem bolha de ar. E a sujeira eu vou cobrir com o adesivo. E aqui também, agora nós vamos fazer com o molde de papel. Aqui também eu vou escolher um lado, que eu acho que vai ser esse aqui. Nós vamos apertar um pouquinho assim, não muito. E agora, com o bisturi, você vai cortar em volta. Sempre tomando muito cuidado para não tirar o bisturi e colocar de novo, como eu fiz agora. Tenta sempre fazer sem tirar o bisturi da argila. Pronto, era o que eu queria evitar. Mas, olha, tá no lugar agora. Se por algum acaso, como eu cortei ali primeiro com o cortador, aí eu não pude fazer, mas se você for usar apenas o molde de papel, você pode passar o rolo acrílico em cima do rolo de papel, do molde de papel, que aí ele vai grudar mais na argila e vai ser mais fácil depois na hora de cortar. Mas eu acho que agora já tá bom. E se por algum acaso ficar assim com imperfeições, porque
porque não fica tão certinho quanto como quando você corta com o molde. Então, agora você já consegue perceber que ele fica bem diferente. Só que aí, você pode consertar as bordas depois com a lixa. Eu não gosto de tirar. Tem algumas pessoas que tiram e que arredondam um pouco as bordas assim, mas eu não gosto de tirar da argila. Não gosto de tirar da cerâmica. Eu prefiro deixar assim. Ou então, você pode pegar um cotonete, pegar um pouco de acetona. Um pouco de acetona e arredondar um pouco as bordas. Aí elas já fica melhor o aspecto. E aí na hora depois de assada, na hora de lixar, você vai ter menos trabalho. Então, como o adesivo para as unhas, ele não pode ir ao forno, porque é um tipo de plástico, de esmalte, né? Ele não pode ir ao forno, que ele não pode ir ao forno. Então, o que você vai ter que fazer é colocar a massa para assar. E depois de assada, você vem decorando com os adesivos para unha. Esse é no caso só do adesivo para unha, né? Bom, por exemplo, se você for fazer flor, então se for fazer uma flor com argila polimétrica, então você tem que fazer a flor antes, que aí já assa ao mesmo tempo. No caso, como eu vou usar adesivos para unha, então eu vou assar primeiro, depois eu venho com o adesivo e depois, para finalizar, eu vou vir com a resina UV, que aí não corre o risco de tirar o adesivo, do adesivo sair, ou então dele estragar, se por algum acaso o brinco molhar. Então, agora eu vou colocar para assar. Aqui tá escrito, as recomendações do fabricante, tá escrito 130 graus durante 30 minutos. Eu deixo 130 graus durante 30 minutos no forno, calor em cima e embaixo, porque nos fornos tem o calor, a ar quente, né? E o forno de ar quente, a temperatura, a sensação térmica, né? Ela é bem maior. Então, se você colocar 130 graus no forno de ar quente, então vai ser como se você estivesse colocando 150 graus em um forno calor superior e inferior. Então, eu coloco calor superior e inferior durante 30 minutos a 130 graus. Falando um pouco do forno, eu uso meu forno doméstico, o forno que eu tenho aqui em casa mesmo. Só que você pode investir também com o tempo em um forninho desses pequenos forninhos que aí você pode colocar no seu ateliê e para ficar mais fácil também. Uma outra coisa também que eu quero falar é que você nunca deve colocar para assar as suas peças para assar junto com comida. Isso não é recomendado. Visto que a argila polimétrica não deve, mesmo não sendo tóxica, ela não deve ter nenhum contato com comida. Então, é melhor você fazer quando você não tá fazendo comida. O que eu faço é o seguinte, sempre quando eu vou fazer alguma comida no forno, eu já aproveito logo depois e já asso as minhas peças. Já preparo tudo e asso as minhas peças. Então, agora eu vou colocar para assar em 130 graus durante 30 minutos. E também, mas esse tempo também vai variar com a espessura da peça, porque esse tempo é para uma espessura de 5 milímetros, mais ou menos. E se você deixar mais tempo, se você estiver fazendo uma peça mais espessa, então é melhor você deixar talvez um pouco mais tempo. Ou você começa a fazer teste. Você pega de preferência uma argila clara, que aí você vai conseguir ver também o tempo que você vai deixar, se a peça vai ficando mais escura. Quando eu faço um teste com uma argila branca, por exemplo, você pega a espessura de base que você usa e você coloca faz 3 ou 4 moldes, assim, vamos falar, para você deixar o forno 15 minutos e depois 30 minutos, 45 minutos, 1 hora. E depois você vê o resultado que você tem em diferentes tempos de cura, e depois você consegue ver qual é o melhor tempo que você acha que as suas peças ficam melhor. Então, agora eu vou colocar para assar. Então, essas já são as peças assadas, já. Agora, o que a gente vai fazer
nós vamos limpar. Você pode usar um lencinho umedecido, limpar assim, pra ver se... Ou então você pode até lavar diretamente também, com uma escova de dente soft, macia, e um pouquinho de detergente. Se tiver alguma sujeira que persiste, você usa um pouquinho de acetona e você passa. Cuidado quando você estiver limpando a argila preta, porque se você esfregar assim muito forte, pode deixar manchas quando você estiver limpando com a acetona ou então com álcool 70. Então, limpa com uma suavidade para não deixar manchas. Pronto. Depois você vai lixar. Você pode usar ou a lixa de unha ou então a lixa de madeira. Aqui eu vou usar a lixa de madeira. E depois vão ter que limpar mais uma vez. Esse aqui, como as bordas, elas estão mais desiguais, então você pode pesar um pouco mais na mão pra arredondar as bordas. Você pode lixar um pouquinho mais pra dar a forma, né, que a gente deseja, que é a forma oval, que nós não conseguimos fazer com o bisturi. Assim, a forma certinha, né, eu quero dizer. Pronto. Aí você vai olhando a forma. Olha aqui, só falta um pouquinho desse lado. E depois eu acho que já tá bom. Pronto. Agora, limpar. Limpar aqui também. Mas eu vou colocar assim. Pronto. Agora, nós vamos escolher o adesivo que vamos usar. Eu vou escolher esse aqui, que é um pouco maior. Vou pegar a pinça. E no outro, eu vou colocar... No outro, eu vou colocar esse daqui. O Luca tá brincando, fazendo barulho. Pronto. E agora, nós vamos selar com a resina. Na hora que você for aplicar a resina, observe de colocar bem as bordas. De colocar a resina bastante, assim, bem as bordas. Isso é bem importante para ficar com um acabamento legal. Agora, acho que vou até colocar mais um pouquinho aqui. Nossa, já tá... Bom, eu já vou colocar essa aqui pra curar, porque ela tá já endurecendo, então eu preciso que ela cure rápido. E agora nós vamos pra segunda peça. Aqui, resina.
espalhar bem. Bem as bordas. Se tiver alguma bolha de ar, você pode pegar ela com, por exemplo, a ponta, né, de um palito de dente. Você pode fazer com um palito de dente, ou então você pode queimar, passar um pouco assim um isqueiro, que aí estoura as bolhas de ar. O calor do isqueiro estoura as bolhas de ar e não endurece a argila. A argila não, a resina, desculpa. Pronto. Isso ficou legal. Agora, 30 segundos. Pronto. E esse é o resultado. Eu gostei muito dessa opção, né, dos adesivos para unha, porque deixa um desenho muito bonito, muito bem feito e é muito rápido. Você vai ganhar bastante tempo, economizar tempo usando essa técnica. Agora, nós vamos colocar o pino na parte de trás. Primeiro, eu uso Super Cola, Super Bond. Não coloca muito, não. Põe só um pouquinho, que aí seca rápido. Precisa bastar na parte de cima, tá? E eu não coloco no centro, visto que é uma forma oval, então eu quero que ela fica... Quero colocar um pouco mais em cima, não no meio, porque senão fica muito em cima na orelha. Então, aqui eu acho que tá bom. A outra também. Não vou colocar muito, senão demora pra secar. E eu uso luvas porque com a resina é sempre bom você estar usando luvas. A parte de cima. A parte de cima tá aqui. E pronto. Não ficou. Deixa eu tirar essas luvas. Esperar secar um pouquinho. Mas aqui eu já vou usar um pouquinho da resina, colocar aqui bem rente ao pino. Você pode espalhar, se você quiser, por toda a parte de trás. Eu coloco só em volta do pino mesmo. Em um próximo vídeo, eu vou te ensinar uma técnica de como esconder essas imperfeições da parte de trás. Existe várias maneiras que você pode esconder para deixar a parte de trás um pouco mais bonita. Aqui a gente vê que tem algumas imperfeições. Normalmente eu não deixo assim, as minhas peças que eu uso para vender, eu não deixo elas assim. Agora, curar. Pronto. E este é o resultado. Eu gostei muito dessa técnica. Achei que facilita muito o trabalho e o resultado, ele é perfeito. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido alguma coisa. E se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que eu vou responder. Ok, então até a próxima. Tchau, tchau!